Beleza, então, nesse momento eu vou ligar a máquina. Beleza. Liguei a máquina, saiu o comando da placa para ligar o motoventilador do condensador. Ele vai ficar trabalhando aí, vai ficar funcionando por 1 minuto e 20 aproximadamente. A placa ela está basicamente inicializando todo o processo, né? Onde ela confere a sua relação com os componentes, com os sensores, né? E então passa aí uma base de 1 minuto e 20 funcionando só o motoventilador, e em seguida vai entrar o compressor, né? Vai entrar o compressor, que vai ficar funcionando ali. A partir do instante que o compressor entrar, ele já não vai mais desligar mais, ele vai ficar trabalhando aqui. Enquanto a máquina estiver ligada, o compressor vai estar funcionando. Só vai parar de funcionar no instante que atingir o nível de gelo dentro do depósito. Então tem um sensor lá dentro do depósito que vai então informar a placa e vai desligar o compressor, né? Desliga a máquina, por sinal. O compressor entrou. Ele vai ficar trabalhando agora sem o ventilador do condensador, né? Por um instante, enquanto o gás vai aquecer, o ventilador entrou agora, foi liberado o gás quente, tem uma válvula do gás quente que injeta gás quente dentro do evaporador, a bandeja abre, né? Esse primeiro procedimento aqui é para fazer a limpeza da bandeja, certo? Então ela abriu, bateu aqui ó, no fim de curso, parou, que é para não ficar forçando o motor. Aí vai vir um sinal da placa para o outro polo, que tem um capacitor aí, depois eu vou explicar isso para vocês. E vai mandar fechar a bandeja. Ela vai subir até esse magnético aqui, ó, entrar num raio do campo magnético e vai gerar um pulso de tensão, que é um sensor de House, né? Ele vai gerar um pulso de tensão, a placa entende que a bandeja já está nivelada, então liga a bomba d'água, que é para encher a bandeja, né? A bomba d'água está funcionando, está enchendo. Essa outra saída de água aqui, ela é a saída de água gelada. Ela vai aproveitar a água que está dentro do depósito, que é a água excedente da bandeja. E quando forma o gelo, nem toda a água se transforma em gelo. Vai formar somente os cubos desses dedais aqui, ó. Que são 4 dedais em cada fileira dessa aqui, ó. Então são 24 dedais. Forma 24 cubos de água. Muito bem. Então nem toda a água se transforma em cubinho de gelo, né? Vai ter uma água excedente que ela vai ser derramada e vai encher um depósito que vai ser reaproveitada. Ela vai voltar para cá uma água gelada que vai acelerar o processo. Bom, como bateu o nível, quem foi que identificou o nível d'água? Esses 2 eletrodos aqui, ó. Esses eletrodos identificaram que o nível de água já chegou, porque a água foi subindo, até encostar aqui, fechou o circuito, e aí a placa percebeu, pela informação que foi passada, que o nível de água na bandeja chegou. Então ela desliga a bomba, correto? E o processo, ela desliga essa bomba aqui e liga a bomba que vai fazer essa movimentação da água, que é para ficar um gelo, uns cubinhos, um gelo cristal, né, bem cristalino, e também não formar uma placa de gelo aqui. Então ela fica em movimento para que o gelo se forme em torno desses dedais aqui, ó. Vai estar se formando em volta deles aqui. Você vai acompanhar aqui todo o procedimento. Demora aproximadamente do início da ligação até o
encerrar o primeiro ciclo, vai em torno de seus 23 minutos, mais ou menos, 23 minutos, né? Enquanto ela está fazendo, vai começar a formar o gelo, né? Eu vou estar explicando alguns outros detalhes importantes para vocês. Tá bom? O evaporador está aqui, ó, esse evaporador. O fluido refrigerante vai entrar aqui líquido, ele expande aqui dentro. Na expansão dele, ele vai absorver o calor da água e começa o processo de formação dos cubos de gelo. Ok? Muito bem. Nós temos, vou falar primeiro deste sensor aqui. Esse sensor aqui, que é o sensor de temperatura da água, ele vai informar a placa a temperatura que essa água entrou aqui, que é a temperatura da água que está na bandeja, tá bom? Se for uma água muito quente, uma temperatura muito alta, o que pode acontecer? Você sabe que quando a temperatura aumenta, aumenta a pressão também. Então vai aumentar a temperatura aqui no evaporador, vai aumentar, o gás vai sair superaquecido. Isso não é bom para o compressor, porque esse superaquecimento pode dificultar o processo de resfriamento do compressor, tá? Porque quem resfria o compressor, além de ter o Wool Cooler, que ajuda nesse processo de resfriamento da carcaça, mas na parte interna, quem vai fazer o resfriamento também, quem participa do processo de arrefecimento do compressor, é o próprio fluido refrigerante, tá certo? Muito bem, então é interessante. E outra coisa, se isso acontecer de entrar uma água quente, essa informação vai chegar até a placa e a placa poderá estar impedindo o funcionamento da máquina, tá certo? O tempo também para a formação do gelo iria se estender muito, tá certo? O que implica dizer um consumo de energia elétrica maior. Bom, mas vamos continuar. Esse sensor de temperatura da água, ele participa ele determina, na verdade, também, juntamente com a placa, o tempo para formação, especificamente para a formação do gelo. Por exemplo, a placa, ela estabelece aqui 13 minutos para a formação do gelo. Porém, há um acréscimo dado pelo sensor de temperatura de mais 7 minutos, o que equivale a dizer que o período de formação de gelo pode chegar, né, a 20 minutos, correto? Muito bem. Esse tempo, ele pode ser alterado, ele é alterado. E essa alteração vai acontecer pela temperatura da água de entrada. Por exemplo, essa água que está aqui na bandeja agora, nem toda ela vai se formar gelo, certo? Uma parte dela vai ser derramada, que é o excedente. E ela vai retornar, essa água vai ser retornada, vai ser bombeada de volta aqui para dentro da bandeja. Só que ela já vem com uma temperatura mais baixa do que a temperatura dessa água que vai entrar da rede, tá certo? Essa já vem com a temperatura mais baixa, porque ela já passou por um processo de resfriamento quando foi feito pelo processo de formação de gelo. Então, como sendo água excedente, ela já chegou gelada no reservatório e está retornando, vai retornar posteriormente por essa outra bomba. Muito bem. Então, o sensor de temperatura, você já sabe, é um sensor de 5K, correto? E vou dar-lhe mais um detalhe aqui. Esse sensor, ele não informa, na verdade, temperatura para a placa, não. É o seguinte, à medida que a temperatura da água vai baixando, a resistência desse sensor, que este é um sensor do tipo NTC, quer dizer, coeficiente de temperatura negativo. Como é que ele funciona? À medida que a temperatura vai baixando, a resistência interna desse sensor vai aumentando. E você sabe que quando aumenta a resistência, obviamente que a tensão em cima desse ponto que está com a resistência alta, a tensão vai aumentar também, correto? Aumenta a tensão.
Então, a placa tem a referência da placa é a tensão, correto? Se tiver uma tensão alta em cima do sensor, a placa está entendendo que a temperatura está muito baixa. A corrente que vai circular aqui, pode ser a resistência alta, a corrente é menor, a corrente elétrica será menor. Tudo bem? Então esse sensor, ele é um sensor de 5K e ele tem que estar operando, né, informando corretamente, porque se ele perder a sua capacidade, começar a resistência, fechar um curto, por exemplo, se fechar um curto, ou se ele abrir, tá certo? Ou se a sua relação resistência, tensão, sair dos parâmetros originais, então a placa vai ter informação errada, certo? Por exemplo, se a tensão for baixa, isto é, se a resistência desse sensor for uma resistência muito baixa, a tensão será baixa. Se a tensão está baixa, significa que a temperatura da água está alta. Então, a placa manda a máquina trabalhar, certo? Então, é só atentar para essa questão aqui. O sensor de nível, já falei que quando o nível da água chega, atingir os dois polos aqui, fecha um circuito e a placa é informada que o nível de água já está no ponto. Beleza. Eu tenho agora a bomba que vai recircular a água. Ela succiona a água por esse aqui, ó, por esse canal de sucção, ó, e o recalque está aqui, por onde ela vai mandar essa água de volta para a bandeja, fazendo a movimentação. Um detalhe importante aqui também é o seguinte, é o nível dessa bandeja. Essa máquina tem que estar nivelada. Se ela não estiver nivelada, o nível da água poderá ficar assim. A água está pegando um sensor, um eletrodo, mas não pega o outro. E a bomba então vai continuar funcionando. E aí passa a derramar, fica derramando água. Esse é um problema fácil de identificar. Se a máquina não está nivelada, o que vai acontecer? A bandeja vai ficar desnivelada também. E o nível de água aqui dentro da bandeja fica desnivelado. E isso pode acarretar exatamente esse problema. Ok, pessoal? Agora, nós temos o micromotor aqui, ó. Esse micromotor. O micromotor, a função dele é abrir e fechar a bandeja. É abaixar a bandeja para ela derramar, despejar o gelo, descarregar o gelo no depósito e fechar a bandeja. Então, esse micromotor, ele faz a bandeja abrir e fechar. Verticaliza, horizontaliza. Nem sei se existe a palavra horizontalizar, deve existir. Tudo bem, mas isso aqui não é aula de português. Então, o micromotor ele funciona da seguinte forma: a placa envia dois sinais para o micromotor aqui. Ele tem um capacitor que está em paralelo com as fases que alimentam o micromotor. Então vem uma fase aqui e vem um neutro do outro lado. Entre a alimentação, você vai ter um capacitor aqui, ó, ligado em paralelo. Correto? E aí, você vai ter a placa que está mandando o sinal para o micromotor funcionar. Como é que isso funciona? Ok. Quando a bandeja, quando o gelo é formado, já está totalmente formado, né, a placa vai saber pelo tempo, é o tempo determinado, ela vai mandar abrir a bandeja. Então ela vai mandar um sinal para o micromotor. O micromotor vai receber um sinal, digamos, nesse polo do capacitor, e então a bandeja vai descer. Ela vai parar quando atingir aqui, ó, esse fim de curso, tá certo? Ó, atinge esse fim de curso aqui e a bandeja então para. A placa desliga
o micromotor. Logo em seguida, a placa manda um sinal para o outro polo do capacitor, que é para exatamente a bandeja, ó, subir. Ela vai subir e vai parar quando esse ímã entrar nesse dentro do circuito magnético e gerar um pulso de tensão no sensor de House. E esse sensor, essa tensão chega aqui na placa. A placa recebe essa tensão, que foi um pulso gerado quando o ímã entrou no campo magnético, então ele pôs um movimento. Como é que gera tensão? Para gerar tensão, meu amigo, é o seguinte: precisa apenas de 3 coisas. Vai precisar de um campo magnético, vai precisar de um meio condutor e vai precisar de um movimento. Isso vai gerar um pulso de tensão. Aqui eu tenho um ímã, aí eu tenho aqui o campo que é formado do ímã. Quando este ímã aqui ele entra nesse campo magnético, quando ele entra no campo magnético, esse é o movimento. Quando ele entra, ele gera um pulso de tensão, tá certo? E quando tiver o movimento, ele vai crescendo aqui, ó. Quando ele para, o pulso morre. Mas aí a placa entendeu e o que ela vai fazer? Ela vai mandar ligar a bomba, porque a placa, a bandeja já está nivelada. Ok, pessoal? Eu estou apressando aqui porque é o seguinte, ó, veja, o cubo de gelo já está se formando. Acho que você está vendo aí, ó. Você vê que bem aqui no meio, o meu dedo vai até lá dentro, aqui, ó. Até o fundo da bandeja. Mas se eu trouxer bem aqui, ó, ele já está topando no gelo. Ele já topa no gelo. Topa no gelo, topa no gelo, aqui, ó. Então o gelo se forma aqui em volta, certo? Não tem nenhum sensor, esse sensor de temperatura aqui, ele não informa, digamos, ó, não é ele que informa para a placa dizendo, tá na hora de desligar. Não, a placa já tem a sua programação de 13 minutos, mais o acréscimo do sensor de temperatura, que são 20 minutos para a formação do gelo. Atingiu esse tempo de 20 minutos, então ela vai mandar desligar essa bomba aqui, ó, que é a bomba que vai fazer a recirculação, liga uma válvula, que essa válvula, ela recebe um gás quente que vem da descarga do compressor. O que é interessante é que para esse gás chegar na válvula, a placa manda, obviamente, o sinal de tensão para a válvula solenoide, né, para a bobina da válvula recebe a tensão, ela abre esse circuito do gás quente que sai da descarga e vai diretamente para dentro do evaporador, que é para produzir uma inversão térmica, e aquece o evaporador, solta os cubinhos de gelo, que é para poder então ser descarregado dentro do depósito. Só que quando a válvula do gás quente é desligada, ela é energizada, ela só é energizada depois, quando a placa cumpriu o tempo lá de 20 minutos na formação de gelo. Então, quer dizer, se cumpriu o tempo, aí ela não vai desligar o compressor, não, tá? Ela apenas desliga o motoventilador do condensador. Aí, após cerca de, deixa eu ver aqui, parece que são 30 segundos, sem o ventilador, o gás que sai da descarga aumenta mais a temperatura. É quando então a placa injeta o gás, libera a tensão para a válvula do gás quente, a válvula do gás quente abre, o gás quente entra, solta o gelo. Ok, eu acho que deu para você entender muito bem, tá certo, meu amigo? Então vamos aguardar, porque eu acredito que já esteja bem próximo desses 20 minutos, que eu nem não cronometrei, mas eu penso que já esteja próximo. Certo? Ela tem um outro sensor também, vou explicar aqui para vocês, aproveitar.
Aqui dentro do depósito tem um sensor que ele é um sensor NTC. Sensor, ele vai, quando o volume de gelo interno vai aumentando, e o sensor está aqui, quando o gelo encosta aqui nesse sensor, aí o sensor é quem vai informar a placa que o nível de gelo já está, que o depósito já está cheio. Então a placa sabe que é para desligar o compressor, porque o sensor está dizendo que o depósito está cheio. Por que ele diz? Porque o gelo cobriu o sensor, e o sensor então informa. Perfeito? Mas tem um outro sensor também. Ele tem um sensor que está lá na saída, na entrada do condensador, tá? Da descarga do compressor. E esse sensor, para que serve? Ele é uma proteção, Por exemplo, se der um problema lá no motoventilador, o motoventilador não funciona, o compressor está funcionando, o que vai ocorrer? A pressão vai aumentar muito lá no condensador, o compressor vai ficar sobrecarregado, o gás superaquecido, e aí a temperatura vai aumentar muito no condensador, a temperatura da descarga vai subir muito, e aí tem um sensor que vai entender que houve um problema. Esse problema foi lá no motoventilador, correto? Ó, ela desligou o ventilador do condensador, tá só o compressor funcionando. Esse tempo aqui, ó, é para aquecer o gás. Vai aumentar a temperatura do gás no condensador, na descarga, obviamente também, correto? Aí vai injetar o gás quente. Quem vai fazer isso é a válvula do gás quente. Vai abrir e o gás vai entrar aqui. Escute. São 30 segundos. Olha aí. Entrou o gás quente. E aqui está quente. Aqui esquenta mesmo. Aqui está quente. Bandeja abre. Gelo. É despejar para dentro. Cai no depósito. O fim de curso aqui estabeleceu o limite até onde a bandeja deve vir. A placa vai mandar o sinal para o outro polo do capacitor para fechar a bandeja. A bandeja vai subir até esse magnético se posicionar diante do sensor. Parou, já mandou a bomba, já tem água gelada aqui, ó, águazinha gelada, água da rua, água gelada, ó. Agora eu tenho duas bombas jogando água aqui, significa que esse tempo diminuiu, né? Esse tempo vai diminuir. Primeiro tempo foi lá, quase 24 minutos. Como a água agora já está entrando gelada, já entra mais rápido, já desligou. Já desligou. E já reiniciou um outro processo de formação do gelo. Pois bem, então apresentei para vocês essa primeira etapa, né? Espero que esse conteúdo possa ajudá-lo. E para quem já trabalha na área de refrigeração, já é um refrigerista, já trabalha com conserto de geladeira, freezer, enfim, vai entender uma coisa, que o sistema de refrigeração aqui, o circuito frigorígeno, é igual ao de uma geladeira. Ele tem um compressor, tem um condensador, tem um dispositivo de expansão, tem evaporador, tem um sistema de controle, sensor de temperatura, tem proteção também, correto? Então, para
você, por exemplo, vai fazer a troca de um compressor, obviamente que você vai ver as informações da máquina, a massa, vai colocar o gás com base, né, na massa, são 195 gramas de gás, por exemplo. Você vai colocar 195 gramas de gás, sem esquecer de fazer um vácuo, certo? Fazer a troca de filtro, e para que você tenha um sistema limpo e eficiente. Se você colocar a mesma quantidade de gás, você pode ter certeza absoluta que que o superaquecimento da máquina vai estar garantido conforme foi estabelecido pela fábrica, tá certo? Então, pense nisso, beleza? Bom, eu vou simular que o reservatório, o depósito de gelo, encheu. Vocês estão vendo aqui o sensor é esse aqui, ó. Eu vou encostar o gelo, passar para o outro lado. Vou encostar o gelo no sensor e vou segurar aqui, ó. Encostado, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. O sensor, ele vai, assim que atingir a temperatura, vai gastar o que, mais ou menos em torno de 1 minuto. O complicado é segurar o gelo por 1 minuto aqui, como eu estou nessa posição. Mas aí ele vai acender esse LED aqui, correto? Ice Full. Ele vai acender para informar que o depósito encheu. O que é interessante é que depois que o LED acende, o LED amarelo, informando que o depósito já está cheio, ela vai continuar o ciclo normalmente, ela vai ignorar por enquanto essa informação. Ela continua. Quando ela concluir o processo, ela vai abrir, fazer a limpeza da bandeja, correto? E volta para a posição inicial e depois desliga, tá? Mas assim que acende, ela não para imediatamente não, tá? Ela vai continuar o processo dela. Posição complicada. Estou segurando o gelo, já tirei da posição algumas vezes, né? Mas ele vai já acender. Ele demora um pouco assim, porque forma um volume ali próximo dele, mas não significa que todo o depósito esteja cheio, né? Então ele espera que os cubos se acomodem, então dá esse tempo. E aguardando também que a temperatura no sensor, ela realmente diminua, né? Ela está continuando os procedimentos dela normal, porque até agora nada lhe foi informado, né? Escorrendo o gelo, então acendeu. Porque ela não desligou a máquina, ela acendeu. Ela vai fechar a curva. Então, a bandeja já está subindo, ó. A bandeja está fechando. Agora você percebeu?
Depois que a bandeja chegou lá na sua posição horizontal, nivelada, aí ela foi e desligou a máquina. Tá certo? Beleza. Tirei. Temperatura no sensor vai aumentar, vai apagar o LED para dizer que baixou o nível de gelo. Um dedo dolorido. Ela parou o processo. Simplesmente não vai reiniciar até que o LED apague para informar que, né, pronto, apagou. A placa está processando a informação que recebeu, que o nível do depósito baixou. Já está com essa informação. Quando aumentou a temperatura, abaixou a resistência, abaixou a tensão do sensor no NTC. Ela vai reiniciar o processo. Esperou que a tensão chegasse no nível, quer dizer, a tensão no sensor, no NTC, como